Olá pessoal, estamos estudando o Transact SQL nessa série de aulas e agora a gente vai ver um pouco sobre as Stored Procedures, né? Qual a diferença de uma function para Stored Procedure, se a maneira de eu consumir essas Stored Procedures, né? Ou procedimentos armazenados é similar, enfim, então vamos lá? A gente tem também um terceiro tipo aqui de objeto, né, programável, que é a Stored Procedure, que a gente vai utilizar quando a gente quiser fazer algum tipo de manipulação de dado, tá? Executar algum DML lá, update, delete, insert, tá? A gente vai usar as Stored Procedures. Então elas vão permitir que a gente modifique dados, e elas podem também, inclusive, retornar valores. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui um Stored Procedure cashback. Então poderia ter aqui, né, um Stored Procedure assim e executar através do comando exec para o frank. A sintaxe aqui de execução é um pouco distinta, né, mas também vai retornar o mesmo resultado lá da nossa table function, né, com a diferença que agora eu consigo executar insert, update, né, então, por exemplo, poderia ter uma função para fazer o fechamento desses cashbacks do mês, né, e jogar para uma tabela lá em que vai ser processado e vai ser pago para o cliente esse valor. A gente só tem que levar em consideração que esse tipo de consulta ele tem um custo bem alto, né? Eu estou incluindo uma função aqui para cada registro, eu estou chamando uma função, fazendo realizando todo um processamento, né? Essa aqui também. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Vou fazer um relatório de cashback, vou deixar desse jeito a consulta, né? Será que é interessante? Pode ser que não. Muitas vezes é melhor que você deixe para fechar o cashback, né, no final do mês, aí, no dia 1º do mês seguinte, deixe uma rotina programada lá para isso, para rodar de madrugada, fecha os cashbacks, joga isso para uma outra tabela, aí você vai consumir, né, para os seus relatórios lá da tabela em que já está calculado, tá bom? Mas eu preciso que o cliente fique acompanhando o cashback, né, diariamente, então deixa à noite para rodar essa rotina, né, ele vai ver D-1. Ele fala, já só põe observação lá. Os cashbacks levam 24 horas para serem atualizados, ou 48 horas. Enfim, aí você vai ver isso aí. Uma outra coisa, né, que vocês devem ter percebido, que eu sempre prezo muito pela performance, mas tem coisa que não vale a pena. Por exemplo, você implementar muita regra de negócio, porque o banco me permite programar, eu vou programar aqui no banco de dados as minhas regras de negócio, porque é mais rápido e tal, mas não vale a pena, pessoal, porque primeiro que a nossa linguagem aqui é procedural, ela não tem nem 1% do que as linguagens de programação reais mesmo, né? Elas vão disponibilizar aí. Você não vai ter os conceitos de programação orientada a objeto, herança, polimorfismo, abstração, né? Você não vai ter um generics. O que você vai ter aqui é muito básico. Questão de controle de versão de código, que é muito importante, e né, separação de escopos. Então, não recomendo mesmo, tá? A não ser que seja uma rotina assim muito crítica. Isso aqui, a minha empresa trabalha com volume grande de dados, isso é uma operação muito crítica, mas faça primeiro lá no seu .NET, no seu Delphi, no seu Java, né, e mensure isso, e aí você, não, realmente é inviável,
Aí você transpõe isso para uma história de procedure, alguma coisa do tipo, mas sempre de forma justificada. Tem que ter um motivo claro para a gente implementar as regras de negócio aqui no nosso nível de banco, tá? Essa é a minha opinião pessoal, tenho certeza que de muitas pessoas que eu conheço também, né? Mas você pode ouvir diferente aí, né? Para melhorar a performance, passa algumas coisas lá para o banco. Eu não aconselho realmente, tá bom?